vamos ouvir o Paulo Pimenta de Castro, que é engenheiro civil-produtor e que nos vai agora trazer um bocadinho da nossa realidade, não é? Com alguns exemplos do que é que temos feito em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecer o convite e, enfim, manifestar, sendo a primeira vez após 17 de junho que estou em Pedrógão, manifestar, enfim, os meus pêsames por aquilo que não devia ter acontecido, sendo certo que nos próximos anos, o João deixou isso claro, a tendência é de que o que não ardeu este ano virá a arder nos próximos anos. Enfim, Pedrógão estará um pouco sossegado nos próximos anos, nos próximos 2, 3 anos, mas a tendência é destes fenómenos se repetirem. Não sei se eu percebo como é que isto coisa. Eu vim fazer um pouco a contextualização, enfim, da realidade portuguesa, chamar a atenção que às vezes os conceitos, aquilo que nós vamos usar aqui como conceitos, diferem de autor para autor, portanto é natural que haja aqui alguma disparidade com aquilo que o Igor acabou de dizer, nomeadamente no que diz respeito a sistemas agroflorestais. Enfim, posso dizer que Portugal teve até há pouco tempo uma Bélgica de sistemas agroflorestais. Enfim, temos vindo a perder por excesso de utilização do sistema. Bom, em termos de contextualização, enfim, temos um clima claramente com uma forte influência mediterrânea, o João já falou nisso, o facto de ser o último a falar, enfim, acaba sempre por se repetir alguma coisa. Vou tentar não fazer, porque o meu intuito aqui é provocar a audiência, e portanto vou tentar ser rápido para dar hipótese depois a falarmos um pouco. Clima, sobretudo da influência mediterrânica, à exceção da costa mais noroeste, tem alguma influência atlântica, um relevo acidentado, isso é aqui conhecido, basta circular no IC8, solos delgados, pobres, com ácidos, com baixíssimo teor de matéria orgânica, e aproveitar para chamar aqui a atenção a uma coisa que o Igor disse extremamente importante. Ele referiu o chopo, enfim, que tem algumas dificuldades de progressão no país, mas a referência às pioneiras, ou seja, quando nós pensamos em autóctonos, sobretudo em autóctonos coercíneas, temos que pensar que elas necessitam de ensombramento e, portanto, o ensombramento carece de uso prévio de outras espécies que nós florestais chamamos pioneiras, e aqui as pináceas têm um importantíssimo papel, por um lado por fazer solo, por outro por dar ensombramento àquilo que nós gostaríamos de ter no final do nosso ciclo, as quercíneas. Enfim, temos, ao nível das espécies, uma grande variedade de espécies. Eu vou apostar sobretudo nas autóctones. Tenho grande receio relativamente às exóticas, mesmo que não sejam invasoras. Enfim, há dúvidas se o eucalipto é invasor ou não. Há gente que afincadamente diz que o é. Há outros que dizem que não é, obviamente, fruto de interesses. Mas importar a exótica eucalipto, para não falar outras, implica importar, contra vontade nossa, a exótica furacanta, neste caso o inseto, depois importamos a exótica gonípteros, agora importamos a exótica do bichinho, que eu não sei o nome, que come o gonípteros, e portanto entramos num ciclo que nunca mais acaba, não sabemos como é que ele vai acabar. Portanto, relativamente à questão das exóticas, convido-vos a ver na internet vários filmes sobre situações ocorridas, por exemplo, na Austrália, de onde veio o eucalipto, quer com gatos, quer com leves, quer com sapos. Há exemplos claríssimos de efeitos nefastos da importação de exóticas. Propriedade, o nosso grande problema. E aqui estamos, enfim, digamos assim, no reino do minifúndio. Este, efetivamente, é o nosso grande problema. O minifúndio está associado a incêndios. Os incêndios proliferam sobretudo na zona do Algarve e a norte do Rio Tejo, e, portanto, necessariamente associado ao regime de propriedade. Como é que se dá a volta a isto? Já lá vamos ver à frente. E temos ainda uma situação relativa aos mercados, que é importante, enfim, quando produzimos alguma coisa, saber como vendemos. E nos mercados nós assistimos, quer no agroalimentar, enfim, há uma maior dispersão, no caso da indústria da distribuição, mas estamos sempre condicionados
a um leque muito restrito de escolhas. A quem vendemos, pois, lá estão quase sempre os mesmos do costume. Quando nós vamos para a floresta, então aí a coisa agudiza-se mais. A quem vendemos, bom, no eucalipto temos 2. No pinheiro temos pouco mais, não é? Porque as serrações, grande parte delas faliram. E, portanto, este é um aspecto muito importante para quando nós pensamos produzir o que e onde, temos que pensar quer ao nível dos condicionantes do mercado interno e temos que pensar um pouco também na opção que temos relativamente a mercados externos. Pensar muito bem não apenas o que eu quero produzir, mas como é que eu vou escoar aquilo que eu quero produzir e que não se destina à minha própria família, digamos assim, à autossubsistência. Chamar a atenção para o facto de nós em Portugal estamos a falar de ecossistemas humanizados. Ou seja, nós de floresta nativa, floresta natural, temos quanto muito 1%, localizado sobretudo no norte do país, com os carvalhais, não é? E em franco desaparecimento, ou seja, não tenho a certeza que se o 1% hoje é ainda 1%. E, portanto, estamos a falar de ecossistemas em que o homem faz parte dele. Umas vezes pior, outras vezes, enfim, de uma forma mais nefasta. Quando o homem sai do território, enfim, a natureza tende a ajustar-se, sendo que esse ajustamento nem sempre é bom para nós. Aliás, nós estamos num processo de ajustamento. Menos gente no território, o território reage e reage de uma forma que não nos é benéfica, nomeadamente com os grandes incêndios florestais. Lá onde é que estamos? Não, agora fiz pequenino. Obrigado. Bom, há um conjunto de questões que eu queria deixar aqui, depois para trocar também com a Assembleia, e uma das primeiras tem a ver com a opção entre maximização e diversificação. Ambas têm vantagens, ambas têm desvantagens. Na maximização é um modelo que nós temos, sobretudo na monocultura. Enfim, eu num espaço que é a minha propriedade, se eu maximizar, obviamente vou maximizar também, ou tendo a maximizar também em termos financeiros, a menos que aconteça uma catástrofe. Não é? Na diversificação, eu estou a colocar os meus ovos, digamos assim, em diferentes cestas. Obviamente que no conjunto não maximizo nada e, portanto, não ganho o máximo que eu poderia ganhar naquela cesta, porque estou a dividir os ovos, mas se uma das cestas se derrubar, eu pelo menos fico alguma coisa. E, portanto, esta é uma escolha que as pessoas têm que fazer. Quando maximizamos, podemos obter do meu cesto o lucro máximo, porque estou a pôr lá os ovos todos. Na diversificação, eu tenho um conjunto de cestos e vou distribuindo o mesmo número de ovos por diferentes cestos. Bom, no primeiro caso, eu tenho grandes riscos, enfim, para além do benefício de da possível maximização dos lucros, eu tenho grandes riscos. São riscos de natureza, enfim, com agentes abióticos, aquilo que nós referimos comumente pelos incêndios. Tenho riscos que, atenção, nós não estamos a dar atenção, até pelo impacto catastrófico dos incêndios, não estamos a dar atenção às pragas e doenças. Portugal está minado, quer em termos de eucalipto, quer em termos de pinheiro, é um grande impacto de pragas e doenças. E, portanto, quando eu maximizo, obviamente estou a maximizar estes riscos, não só de incêndios, mas também com pragas e doenças, e há um risco de mercado. Quando eu tenho um mercado condicionado a 2 ou 3 compradores, obviamente se eu maximizo a minha exploração num determinado fim, eu estou condicionado sempre ao preço que eles me querem impor. Na diversificação, eu tenho, de facto, diferentes saídas. Se uma doença me afetar uma cultura, eu acabo sempre por ter outra possibilidade de recuperação, digamos assim, desse prejuízo. Não era aqui que eu queria chegar. Desculpa este compasso de... Ok. Já tomei conta da coisa. Bom, quando estamos a falar em sistemas agro-silvopastoris, nós estamos a falar na utilização, digamos assim, no mesmo espaço de diferentes tipos de culturas. Seja culturas agrícolas, seja culturas de âmbito florestal, e aqui vou usar o termo silvicultura, porque tem a ver não só, enfim, difere um pouco do termo de floresta, quando eu uso a produção de madeira, estou a fazer silvicultura. A floresta é outra coisa, é um espaço, enfim,
com outro tipo de características. Portanto, eu usei aqui o termo silvicultura, utilização de árvore com o objetivo de obter ou madeira, ou no caso português, cortiça ou frutos secos. O caso da agricultura, estamos a falar em espécies arbustivas ou herbáceas, e depois temos a parte animal com a pastorícia. Portanto, sistemas agroagrossícola pastoriz usam em diferentes graus esta componente. Estamos a falar claramente num processo de diversificação. E esta parte aqui interessa-me porque eu não queria tanto falar de espécies, mas um pouco daquilo que elas podem beneficiar as pessoas e, portanto, aquilo que é o nosso grande problema, que é um problema de despovoamento. Portanto, nós temos que pensar nas soluções que adotarmos, que é adotar aqui o caso concreto do Pedrógão Grande, em soluções que produzam receita de curto e médio prazo e depois de longo prazo. O sistema que se foi falado aqui é efetivamente uma opção a este nível, não é única, mas é claramente uma opção de, quando nós apostamos em agricultura e pastorícia, temos claramente pão na mesa, todos os dias. Quanto muito temos um prato de carne uma vez por semana. Quando nós apostamos na silvicultura, enfim, temos quanto muito uma viagem ao exterior de X em X anos. Portanto, este aspecto é importante e é isto, claramente, quando nós apostamos em monocultura, não temos esta possibilidade e, portanto, estamos a apostar em receita de longo prazo. Ora, para eu ter receita de longo prazo, eu preciso ter outras fontes de receita para me garantir o dia-a-dia. E, portanto, isto levanta aqui um outro problema, que é nós devemos tratar os proprietários rústicos da mesma forma ou devemos fazer uma distinção entre aqueles que são residentes e que têm a sua base de subsistência aqui e, diferentemente dos proprietários que, sendo proprietários em Pedrógão, têm a sua fonte de rendimento em Leiria, em Coimbra, em Lisboa, no Porto, enfim, fora do país. E, eventualmente, se calhar é uma questão que não está aqui colocada, mas que deveríamos pensar. Deveriam ser tratados da mesma forma, porque aqueles que têm outra fonte de rendimento externa à propriedade, obviamente que são mais suscetíveis de apostar num processo de maximização ou num processo de longo prazo. Os que têm a sua renda familiar dependente da sua propriedade, obviamente que têm que apostar mais em sistemas de curto e médio prazo e complementarmente em culturas de longo prazo. E isto é claramente aqui associado ao rendimento familiar. No que respeita à propriedade e aos proprietários locais e aos seus primos que têm cá as propriedades, mas que não residem, há uma questão que se tem que colocar, e aliás, quer uns, quer outros, vamos apostar num processo de competição ou de cooperação? Essa é uma escolha que tem que ser feita também. Vou ver a minha propriedade por mim, eu produzo aquilo que quero, haja o que houver, ou vou pensar em cooperar com os vizinhos no sentido de possibilitar um ordenamento da paisagem, aquilo que se chama muito de ordenamento florestal, e de obter economias de escala, quer na compra daquilo que eu não tenho e necessito, quer na venda dos meus produtos. Porque uma coisa é vender produtos, sejam eles quais forem, em meio hectare, outra coisa é vender em 100 hectares. E, portanto, os rendimentos, mesmo para um envolvido com 100 hectares, são diferentes dele sozinho no meio hectare. É um apelo aqui um pouco à questão do cooperativismo. É certo que os portugueses são individualistas por natureza, mas, enfim, perante os acontecimentos, nós temos que tomar opções e temos que mudar de paradigma. E aqui é escolher claramente se vamos querer competir, cada um por si, ou se vamos querer cooperar. No caso dos sistemas agrosilvopastoriz, eu vou perder pouco tempo, o Igor já abordou essa questão. Nós temos claramente benefícios nos sistemas agrosilvopastoriz para o solo, para a água, em termos de biodiversidade, em termos de paisagem, e aqui chamar a atenção para o facto de o turismo e o lazer ter algum impacto aqui, nomeadamente com as praias fluviais, e, portanto, a questão da paisagem, para além de ser importante, também temos que pensar que vai ter que ser pago, ou seja, quem produzir paisagem, quem produzir esse serviço, vai ter que ser ressarcido, seja por quem cá vem, seja por aqueles que têm as unidades turísticas,
que vão ter que, de alguma forma, contribuir para a manutenção da paisagem. Esses sistemas agro-silvopastorizo, o Igor já disse isso claramente, têm um outro peso do emprego. As monoculturas, a maximização, de facto, têm um peso menor. Aqui, apesar de tudo, há uma diferença entre o pinhal e o eucaliptal. O pinhal resinado gera muito mais emprego. Aliás, se vocês virem os dados estatísticos relativamente ao emprego no setor, o decréscimo da área de pinhal e o aumento do eucaliptal correspondeu a 100 mil postos de trabalho a menos nos últimos 20 anos. Portanto, o declínio do pinhal incorpora, em termos estatísticos, menos 100 mil postos de trabalho. Nós hoje não temos 100 mil postos de trabalho no setor florestal, temos 66, cerca de 5 mil na silvicultura, e aqui engloba-se as empresas de celulose, a parte florestal das empresas de celulose, e depois temos cerca de 60 mil na indústria, com tendência para menos, já que a robótica faz o favor de reduzir os postos de trabalho, ou de tender a reduzir os postos de trabalho. E temos ainda, como vantagem dos sistemas agro-silvopastoris, a segurança alimentar. Nestes sistemas não é possível, de facto, apostar em grandes quantidades de fertilizantes inorgânicos ou em pesticidas, em fitofármacos. Uma chamada de atenção para o facto de, para além dos produtos que são obtidos a partir destes sistemas, há necessidade, essa é uma questão política e também científica, de começar a valorizar a prestação de serviços. O carbono que é sequestrado, a regularização dos regimes hídricos, portanto, evitar cheias que é necessário fazer e que tem que ser, de alguma forma, remunerado. A própria presença no campo das pessoas tem que, de alguma forma, ser remunerado. Ele enfim, de uma forma enviesada com as ajudas da PAC, os pagamentos únicos, o pagamento à superfície, que do meu ponto de vista, devia ser reestruturado, não para o subsídio, mas para o pagamento de uma prestação de serviço. Aquela estrelinha ali na água quer dizer uma coisa: no decurso dos incêndios, era importantíssimo que houvesse uma intervenção prioritária ao nível das linhas de água. Por um lado, para evitar cheias, e porque vai haver uma tendência de, enfim, as encostas desmoronarem agora com chuvas, se elas forem muito intensas, e, portanto, a utilização de espécies autóctones na bordadura das linhas de água era um passo que eu considero prioritário em termos de defesa do território. Enfim, um pouco em homenagem ao Igor, os brasileiros às galerias ripícolas chamam matas ciliares dos cílios. Os cílios protegem os nossos olhos dão-nos a nossa visão, e os rios são extremamente importantes para a nossa presença no território. Portanto, serviços dos ecossistemas vão ter que, ao nível político, de ser contabilizados e de ser remunerados às pessoas como forma de manter as pessoas no território. Esta é outra escolha que temos que fazer, e aqui não estou só a pensar ao nível dos produtores florestais, dos proprietários florestais, mas também ao nível dos grandes grupos industriais. Claramente a sua ação tem estado ligado ao lado do egoísmo. Nós vamos ter que, enfim, pressionando os governos, vamos ter que equilibrar um pouco a sua posição, porque, quer dizer, o que está a acontecer neste momento é que eles estão a matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Quer dizer, inclusive naquilo que é a monocultura. Eu queria fazer aqui uma leitura inversa à leitura que nós, enfim, costumamos ouvir alguns dos meus colegas abordarem quando se fala de incêndios florestais, ou seja, fala-se muito em prevenção e que a resposta aos incêndios está na prevenção, estamos de acordo, mas não chega, o discurso não chega e de facto já começa a ser feito o discurso de que a questão dos incêndios e o evitar o risco de incêndio está muito na gestão, e a gestão, efetivamente, concordamos, incorpora a prevenção de riscos, mas a gestão por si só não é o fim da cadeia. Quer dizer, a gestão tem custos e, portanto, os custos têm que ser compensados
pelo rendimento. O que é curioso é que vocês vão reparar que nos discursos não veem ninguém falar de rendimento. Ou seja, é claramente algo que está fora dos discursos. Fala-se de prevenção, gestão e nunca se fala em rendimento. Obviamente que rendimento é algo que interessa aos produtores, mas que não interessa a quem está a seguir da cadeia, não é? E quem alimenta muito do discurso oficial que é feito. Mas seria importante começar a pôr a tónica no rendimento como suporte à gestão e, dentro da gestão, a contenção de riscos, onde está a prevenção. Portanto, novamente, chamar aqui a atenção para o funcionamento dos mercados. Enfim, há que fugir ao ciclo, ao círculo que está montado, e esse é um papel não só dos proprietários florestais, unindo-se, tentando encontrar outras opções de cultura e outros destinos de colocação das suas produções, preferencialmente numa ótica de diversificação, mas é um papel que tem que ser feito também pelo Estado. E o Estado aqui, quer ao nível dos mercados, quer ao nível do suporte técnico e financeiro, tem sido uma lástima. Não é? Ou seja, ao nível dos mercados, perante uma oferta muito pulverizada e uma procura muito concentrada, o Estado não intervém, não há atividade reguladora. Não é? Portanto, deixa que os mais fortes continuem a explorar os mais fracos. Ao nível do suporte técnico e financeiro, temos discutido isto aqui ainda hoje, não há um serviço de extensão, ou seja, os proprietários aqui não têm a possibilidade de obter uma informação isenta por técnicos, preferencialmente do Estado, mas por técnicos das associações de produtores florestais, suportadas, quanto muito, por fundos públicos, porque quando são suportadas por fundos privados, enfim, a coisa torce. Mas era importante que os proprietários tivessem acesso a um serviço de extensão que lhes desse um pouco a ideia dos diferentes sistemas e do que é que implica em termos de rendimento e em termos de ocupação as diferentes opções de cultura. E, efetivamente, isso não existe, às vezes as pessoas ficam um bocado sujeitas aos vendedores de banha da cobra e é preciso ter muito cuidado com vendas de banha da cobra, até porque isso depois acarreta sempre prejuízo para o comprador da ideia. Não é? Portanto, chamar aqui um pouco essa atenção, há que exigir do Estado, e neste processo de mudança que se quer operar, este seria se calhar uma boa oportunidade para isso, há que exigir ao Estado respostas claras, no sentido de apoiar os proprietários, quer agricultores, quer de floresta, ao nível dos mercados, impedindo que a lei do mais forte continuasse a vigorar e também que desse suporte técnico isento e financeiro através, nomeadamente, de fundos comunitários, mas que os fundos comunitários chegassem efetivamente a quem deles precisa. Um pouco o exemplo estatístico, isto vale pouco, mas a aposta que nós temos estado a fazer em colocar os ovos todos no mesmo saco levanta um pouco este problema, ou seja, a indústria papeleira tem tido cada vez mais peso, mas, enfim, também pagamos o preço desse facto, as tais desvantagens da maximização da opção. Chamar também a atenção para uma coisa importante, que é esta estratégia de expansão do eucalipto não é inocente por parte da indústria, e isso era importante que ficasse claro. Ao abrigo da lei da oferta e da procura, quanto maior for a oferta, menor será o preço pago à porta da fábrica. E, portanto, isto é um pouco o esquema Ponzi. Os últimos plantadores de eucalipto a chegar vão sofrer as consequências um pouco deste processo, e as consequências vêm através de incêndios florestais. Ou seja, há claramente aqui uma estratégia de potenciar o aumento de oferta, no caso de rolaria de eucalipto, para pagar cada vez menos por ela. Bom, isto para enquadrar um pouco as coisas, quer dizer, nós estamos neste momento com um processo de desflorestação evidente, apesar do aumento da área de eucalipto, que é contraproducente, aumenta a área de monocultura, mas estamos num processo de desflorestação e era importante que as pessoas não tenham noção disto. O país, desde 1990, em termos médios, uns anos mais do que outros, mas tem estado a perder, em média, anual, o equivalente à área da cidade de Lisboa. Ou seja, em termos de floresta, cada ano que passa, o país tem menos de 10 mil hectares de floresta. Bom, a transição não é maioritariamente para a agricultura ou para cidades, é sobretudo para matos. Os matos ardem também com grande violência. Curiosamente, este ano,
ao contrário dos anos da década passada, é o ano em que ardeu mais área de floresta do que área de matos. Ou seja, na última década sempre a área de matos foi superior à área de floresta. E aqui, enfim, floresta, estou a englobar as monoculturas, não é? Vim para ter os dados estatísticos, para ler os dados estatísticos como eles estão, mas este ano, efetivamente, inverteu-se a tendência da última década e ardeu mais floresta, 53, qualquer coisa, mais floresta do que matos. Há um dado curioso também nas estatísticas, é que este ano, isto porque o Presidente daquela Comissão Independente veio dizer que se não fosse o combate arderia muito mais e, portanto, a realçar alguma importância do combate. Este ano, 2017, ao contrário da última década, o número de ocorrências registadas foi menor do que a média da última década, mas a área ardida foi 2,7 vezes superior. Portanto, menos ignições este ano, ao contrário daquilo que se diz que é um grande incendiarismo, não é? Tivemos menos ignições registadas do que a média, penso que menos 700 ignições do que a média, até ao dia, estou a falar, portanto, do período de 1 de janeiro até ao dia 30 de setembro. Não é? Portanto, não é anos completos, mas equiparando com o mesmo período da média. Portanto, entre 1 de janeiro e 31 de setembro, aquilo que ardeu na década, ou aliás, o número de ignições registadas na década passada, a média, foi 700 ocorrências superior ao registado este ano, mas a média, em termos de área ardida, foi este ano 2,7 vezes superior. Portanto, convinha pensarmos nisto. Enfim, se pegarmos depois aquilo que o João nos disse, esta será uma tendência para piorar. Os meios de combate não são claramente a aposta certa, e em prevenção nós temos que unir prevenção, gestão e rendimento. Se não houver rendimento, não há pessoas no território. Se não há pessoas no território, vamos ter grandes incêndios florestais. Só mais uma nota. Onde há maior número de ignições é nos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo. Cada ignição lá faz moça, mas faz moça pequena. Cada ignição aqui, distrito de Leiria, distrito de Castelo Branco, faz uma destruição imensa. E a razão é simples: densidade populacional. Enquadrando aqui a questão da desflorestação, a desflorestação claramente, já o disse, tem um problema ajusante, e portanto quando se vê grandes projetos para futuro assentes na floresta que não tenham despovoamento, não acredito, não lhes deem grande crédito. E temos um processo de desflorestação, de desertificação também em curso, ou seja, nós estamos, digamos assim, prensados entre duas situações nefastas. Despovoamento, que implica desflorestação